Olá pessoal, vamos começar o nosso encontro virtual de hoje? Então corre lá, pega seu livro de português, caderno, lápis, borracha para suas anotações e se acomode aí, que já já nós iremos introduzir a nossa revisão referente a assuntos que nós vimos em aulas anteriores. Antes disso, eu vou reler aqui um texto para vocês que já foi visto em uma aula anterior, certo? Então vamos lá. Menina rendeira, menina rendeira, menina sereia da beira do mar. Tua mãe te ensinou que nas rendas tem o brilho do ouro do mar, que se acostumou a dormir com o barulho dos birros no ar. Uma breve história do mar, uma velha canção de ninar. Menina rendeira, menina, o tempo não vai pagar tuas mãos delicadas, magias, na almofada renda brotar. Conte comigo, menina, mande-me um pão por Deus, com cheiro de manjericão. Quem te ama agora sou eu. Alisson Mota. Gostaram do texto? Qual foi o título dele? Menina rendeira. Muito bem. E quem é o autor? Alisson Mota. Muito bem. Esse texto ele é uma canção. E quem foi que ensinou para a menina o ofício de rendeira? Quem foi que ensinou ela a rendar? A mãe. Muito bem. E você, a menina aqui do nosso texto, ela aprendeu um ofício, ou seja, ela aprendeu a fazer algo com a mãe dela, que foi a rendar. E você, já aprendeu a fazer alguma coisa com a sua mãe? Aprendeu a fazer um doce, um bordado, aprendeu pintura, já aprendeu alguma coisa? Ainda não? E tá esperando o quê para aprender alguma coisa com sua mãe? Na hora que ela estiver fazendo lá alguma coisa, você fica, prestando atenção para ajudar ela a fazer, tá certo? Então, esse textozinho aqui, ele fala de um ofício, de uma profissão que é muito antiga e que já foi muito difundida. Antigamente, tinham muitas, mas muitas mulheres mesmo, que faziam rendas, principalmente a renda citada aqui, que é renda de birros. Birros são pauzinhos, eles têm uma parte que é mais fina e embaixo tem uma parte mais arredondada, como se fosse uma bolinha colada em um pauzinho. E as linhas são presas nesses birros e aí vai se tecendo a renda. Então, esse ofício com a renda com o birro, ele era muito utilizado antigamente. Hoje em dia, a gente quase não vê mais as mulheres praticando a renda de birro, mas já foi muito difundida. Ou seja, já foi muito praticada, divulgada. Agora, vamos ver aqui a palavrinha no nosso quadro. A palavrinha rendeira. Prestem bem atenção aqui embaixo. A palavrinha rendeira começa com que letra? R. Muito bem. Ela aqui começa com a letra R. E ela termina com que letra? Letra A. Muito bem. A palavrinha rendeira começa com a letra R e termina com a letra A. Mas ela tem quantas letras? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letrinhas compõem a palavra rendeira. Quais são as consoantes? R, N, D, o R novamente. E quais são as vogais? E, aparece 2 vezes, I e A. Então, na palavrinha rendeira, eu tenho as consoantes R, N e D.
A consoante R aparece 2 vezes. Já as vogais eu tenho E, que aparece 2 vezes, I e A, certo? Então, essas são as letras que compõem a palavrinha rendeira. Agora vamos à nossa revisão de hoje. Nós vamos falar sobre concordância verbal. Isso mesmo, é uma revisão gramatical. E nós vamos falar sobre concordância verbal. Prestem bem atenção aqui essa frase que nós temos aqui. Eu adoro e tenho uma amiga que faz aula comigo. Eu tenho aqui 2 verbos, 2 formas verbais. São os verbos adoro e o verbo tenho. Essas são as 2 formas verbais que nós temos aqui. E eles fazem referência à palavrinha eu. Ou seja, eu adoro, eu tenho. Sendo assim, eles estão em concordância com ela, certo? Agora, a palavrinha eu, aqui nessa frase, ele está indicando a pessoa que fala. Quem fala? Quem fala? Eu. Eu adoro, eu tenho, tá certo? E está no singular. Os tempos verbais, eles precisam estar de acordo com o sujeito, nesse caso quem se fala. Pode estar no singular ou no plural. O singular é eu, tu, ele. O plural, nós, vós, eles. Nesse caso aqui, a pessoa a qual eles estão fazendo referência está no singular, tá certo? Elas estão no singular. Mas por que eles têm que fazer referência? O verbo tem que estar fazendo referência ao sujeito. Porque eles têm que concordar. Olha o nomezinho aqui, ó, do assunto. Concordância verbal. Tá certo? E o que vem a ser essa concordância verbal é a concordância entre o verbo e a palavrinha ao qual ele está se referindo. Eu não disse que os verbos aqui, adoro e tenho, estão fazendo referência à palavrinha eu, então elas precisam estar concordando. Se aqui eu tenho singular, eles precisam estar no singular. Se fosse plural, eles deveriam estar no plural. Concordância verbal é a concordância entre o verbo e a palavra a qual eles se referem. E aí eles vão poder estar no singular ou no plural, tá certo? Aqui eles estão no singular, porque concordam com a palavra eu, que está no singular. Se ele está no singular, então eles precisam estar no singular, tá certo? Eu adoro e tenho uma amiga que faz aula comigo. As palavrinhas adoro e tenho estão concordando aqui com a palavrinha eu, tá certo? Agora, a palavrinha, ó, uma amiga que faz, tá vendo? Prestem bastante sempre atenção, para ver se vocês compreenderam bem isso aqui. Vamos ver isso aqui. Essas 2 frases que nós temos aqui. Eu tenho aqui a frase: você se acha muito esperto? Ó. A outra diz: eu me acho muito esperto. Olha, prestou atenção? Você se acha muito esperto. Eu me acho muito esperto. Aonde é que está o verbo? Acha. Na segunda, onde é? Acho. Muito bem.
aqui as frases. Por que na primeira o verbo foi diferente da segunda? Em uma era acha, na outra era acho. Por quê? Muito bem, para concordar com a palavrinha você, que é a qual ele faz referência. No outro foi para concordar com a palavrinha eu, que é a quem ele está fazendo referência. Você acha. Eu acho. Tá certo? Então, ele tem sempre o verbo, sempre concordar com a palavra a qual ele está se referindo. Se aquele se referia a esta palavrinha aqui, você, então ele tem que concordar com ela. Você acha. Agora, quando eu estou fazendo já referência a essa outra palavrinha aqui, eu me acho. Na concordância verbal, o verbo vai estar sempre concordando com a palavra a qual ele está se referindo. E ela pode estar no singular ou no plural. Como exemplo, as palavrinhas que nós vimos aqui, tá bem? Lembre-se sempre disso. Facinho, facinho, não é? Essa revisão de hoje. Quer relembrar mais uma vez? Então, você vai lá na página 212 do seu livro. Vou colocar aqui, página 212 e página 245. E vai fazer a atividade que está nessas páginas aí, para você recordar o que vimos, tá certo? Então, façam aí as atividades da página 212 e 245 e refresquem a memória com relação ao que nós vimos aqui, certo? Verbo sempre concordando com a palavrinha a qual ele está se referindo, certo? Beijos virtuais, encontro ficando por aqui e eu aguardo vocês nos próximos. Tchau!